Agora também para quem nos ouve pelo rádio, estamos aqui com os Pingos nos Is nessa noite de quarta-feira, para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. E segundo dados recentes da FEComércio de São Paulo, o turismo brasileiro deixou de faturar 41,6 bilhões de reais desde o início da pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com informações da entidade, o valor representa uma queda de 44% no faturamento do setor em comparação com o mesmo período do ano passado. Sobre a crise do turismo brasileiro, nós vamos conversar agora com o presidente da Embratur, a empresa brasileira de turismo, Gilson Machado, que está conosco aqui, mais uma vez nos concedendo entrevista aqui em Os Pingos nos Is. Presidente, boa noite, obrigado pela presença. Acho que a gente ainda não consegue ouvir o presidente, vou só conferir aqui com a nossa equipe técnica se a gente consegue retomar o contato agora. Agora sim. Boa noite, presidente. Foi defeito técnico da origem aqui. Boa perfeito. Noite a todos vocês, Augusto Nunes. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a equipe de vocês pelo mantra do bom jornalismo, que é sua excelência é o fato. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Presidente, para começarmos nossa conversa, então, queria saber do senhor como está, nesse momento, o setor do turismo. No começo da pandemia houve, imagino, um impacto muito grande, muita gente cancelou viagens, tanto viagens de lazer quanto viagens de negócios. Como está, nesse momento, o setor do turismo? Existe um risco de piora, caso haja crescimento dos casos aí de Covid-19? Olha, o setor do turismo hoje, ele encontra-se em franca recuperação. Nos últimos 5 meses, de acordo com o Ministério do Turismo, nós já estamos com 88% recuperado do turismo. As companhias aéreas já passam de 80%. Alguns hubs, como o Recife, por exemplo, o movimento de passageiros já ultrapassa o movimento de passageiros do ano passado. Você vê que o turismo interno ele tem se recuperado. E eu vou lhe explicar por quê. Porque é o seguinte, o Brasil é um país notadamente exportador de turistas. No Brasil, todo ano, e nós mandamos para o exterior em torno de 11 milhões de turistas, mais do que uma Suíça, que tem em torno de 9 milhões de habitantes. Então, turistas de altíssimo poder aquisitivo. E com as restrições sanitárias que grande parte do mundo desenvolvido está impondo hoje, esse pessoal está ficando dentro do Brasil. Então, você vê o final do ano já, a partir agora de dezembro, janeiro, fevereiro, carnaval, enfim, época do carnaval, as praias já estão, os hotéis de praia estão lotados, os hotéis de campo já estão começando a ficar lotados, porque o brasileiro está ficando dentro do país. E esses mesmos 11 milhões de turistas, eles gastam no exterior em torno de 19 bilhões de dólares, enquanto que nós recebemos apenas em torno de 6 milhões e meio de turistas, que deixam aqui no Brasil em torno de 7 bilhões de dólares. Então, nós estamos hoje com esse pessoal aqui dentro do Brasil e está acontecendo um fenômeno. Por exemplo, essa semana eu cheguei ontem em São Paulo, nós tivemos a 23ª edição do Boat Show, que é a maior feira de navegação de barcos da América Latina. E em relação ao ano passado, houve um incremento de vendas, de pedido, de acúmulo de 30%. Hoje, se você quiser comprar um jet ski, por exemplo, não tem para entrega até março. Você quiser comprar um barco novo hoje, é no mínimo 6 meses de espera. Então, o mercado de barcos, o mercado de navegação está superaquecido e o turismo interno está sem recuperação. Agora, todos nós nos preocupamos com a pandemia. Todos nós nos preocupamos com a volta com força da pandemia. E o Ministério do Turismo, o nosso governo, se antecipou a isso. Porque nós somos o único país da América Latina que partimos na vanguarda, criando protocolos de segurança que dê segurança ao turista. Tanto para funcionários, quanto também para o turista em si que viaja, que frequenta o restaurante, que vai ao guia turístico, enfim, a toda a cadeia produtiva do turismo. Augusto. Presidente, muita gente que gosta de viajar, fazer turismo pelo Brasil, se queixa da falta de hotéis adequados, e sobretudo no preço, a essa camada social, né, brasileira. Porque eles alegam que ou a gente tem um hotel de luxo ou um hotel modesto demais aí nas acomodações. Esse tipo de problema está sendo resolvido? Há algum programa específico para esse tipo de hotéis? Augusto, o mercado ele vai se moldando pela própria tecnologia. Nós temos hoje em torno de 43 mil hotéis no Brasil registrados na ABH e eu arrisco dizer
que nós temos mais de 50 mil pequenas pousadas, casas de aluguel, enfim, que estão com um período do tempo se adequando e entrando no mercado. E temos uma coisa hoje que ajuda muito a venda, que são os motores de reservas, os aplicativos de reserva, que é o Booking, é o Expedia, o Decolar, TripAdvisor, enfim, tem vários deles. E através desses motores, desses aplicativos, você já vê o perfil do hotel, você vê que o perfil, vamos dizer, pousadas de charme, não é? O turista estrangeiro que ia para o exterior, ia para a Croácia, ia para as Maldivas, hoje ele pode ir para uma pousada de charme em Jericoacoara, no Ceará, que vai estar com o mesmo nível. É só ele ver na Booking, lá na TripAdvisor, no Expedia, no Condé Nast, enfim, ele vai lá e ele vê quantas estrelas tem, ele lê o comentário dos outros hóspedes, e nós já temos vários hotéis de charme, várias pousadas de charme, por exemplo, em Porto de Galinha, em Maragogi, em São Miguel dos Milagres, em São Miguel do Gostoso, você tem na região sul da Bahia também, em Arraial da Ajuda, em Trancoso, você tem em Ilhabela, enfim, o Brasil está se adequando, e o turista hoje, de maior poder aquisitivo, ele não está buscando, por incrível que pareça, o grande resort, aquele resortão com all inclusive. Ele prefere um tratamento mais exclusivo, de uma pousada de charme, inclusive que é uma pousada de charme, ela tem uma característica que ela emprega mais funcionários por apartamento. Você tem um tratamento bem mais peculiar, bem mais exclusivo. Você consegue ter um espumante de qualidade, você consegue ter uma champanhe importada, você consegue ter até uma charutaria, em algumas pousadas tem, você consegue ter uma exclusividade maior e um distanciamento maior, porque a maioria dessas pousadas, os apartamentos ficam em bangalôs. E não é pequeno o número desse tipo de acomodação que já tem no Brasil, e com excelência e com qualidade. Presidente. Agora nós temos um grande... Uhum. Sim, só para dar tempo de todo mundo perguntar, vou passar para a próxima pergunta aqui de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, presidente, o Augusto fala aí exatamente desta divisão dos hotéis e o reclamo é das passagens aéreas, presidente. Subiu demais o preço de passagem, né? Daí eu acho que esta faixa de turista vai muito para carro nesse final de ano. Por que as passagens estão tão caras? Zé Maria, eu vou lhe dizer uma coisa. Você agora tocou no ponto crucial do desenvolvimento do turismo no nosso país, continente. Nós fizemos um grupo de estudo, amando pelo presidente Bolsonaro, porque ele ligou para mim um dia de manhã e perguntou: Gilson, nós abrimos capital estrangeiro para as companhias aéreas. E até agora não chegou nenhuma. Por quê? Nenhuma quis vir para o Brasil. Porque o nosso país não é um ambiente salutar de negócio para a companhia aérea. Eu acho que em nenhum país do mundo, tantas companhias antigas deixaram de existir como no Brasil, como você se lembra da Pandé, da Real, da Varig, da Cruzeiro, da Transbrasil, da Vasco. Todas elas deixaram. Será que todos eles foram incompetentes? Não, o nosso país é o país com o pior ambiente de negócio para uma companhia aérea. Por quê? Nós temos o combustível de aviação mais caro do mundo, nós temos vários gargalos criados pela burocracia de Brasília. Infelizmente, eu venho da atividade privada. Aqui em Brasília, infelizmente, até para apertar pitoco de elevador tem que ter reunião. É impressionante como as coisas são amarradas aqui, e é isso que esse governo está fazendo. Então, nós criamos um grupo de estudo. Se você não sabe, Zé Maria, me perdoe lhe chamar de você, porque eu lhe escuto desde a época de Magno Martins, sou seu ouvinte. O Brasil tem 92% das ações contra uma companhia aérea no mundo. 92% das ações, tanto de origem civil quanto trabalhista, são no nosso país, entendeu? Então, tem até startup de escritório de advocacia para comprar. Se o seu avião atrasa, você, depois de 2 horas, você recebe uma ligação de uma startup, de um escritório de advocacia querendo comprar a sua questão com a companhia. Por quê? Porque o nosso teto é R$ 19.900 na Pequenas Causas. Então, ele te compra lá o teu direito de entrar na justiça contra a companhia por 800, por R$1.000, bota na justiça e faz um acordo por 4.000, 5.000. Então, isso é um problema seríssimo que a gente tem. Nós estamos tentando resolver através desse grupo de estudo que estamos todos envolvidos, a ABA,
o Ministério da Infraestrutura, o Ministério do Turismo, o Ministério da Justiça, enfim, todo o nosso governo, para tentar dar fim a isso daí. Outra coisa, pouca gente sabe, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo que você é obrigado a usar jet A1 para abastecer os aviões. O que é jet A1? Jet A1 é um combustível, um querosene de aviação, usado apenas para voo transpolar, que ele tem um ponto de congelamento de 7 graus acima do ponto de congelamento normal do jet A, que é o combustível que o avião vem de Portugal com ele, vem do Canadá para cá com ele. Então, algum iluminado, em algum momento da história do nosso país, criou essa jabuticabra. Ele deve ter pensado o seguinte, eu acho, né? O sujeito pega um avião de Palmas para Teresina, aí ele vai botar jet A1, porque corre o risco, né? Ele deve ter pensado de bater um meteoro no país, né, alguma coisa, e mudar o azimuth da Terra, só sendo. Né? Então, esse tipo de coisa que o nosso governo está lutando contra isso, para que a gente não vire motivo de piada, como chegou até a viralizar um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, junto com o vice-presidente da Azul, que a gente dizia que o avião que era produzido em São Miguel dos Campos, é São Miguel dos Campos mesmo? São José dos Campos, São Bernardo. Né? São José dos Campos, não? São José dos Campos, perdão. Aqui no interior, né, de São Paulo. Santo na cabeça. E São Bernardo, e São José dos Campos, ele, para ser nacionalizado, ele tem que ser exportado para o Uruguai, receber um carimbo lá e voltar para o Brasil. Essa operação custou para a Azul em torno de 50 milhões de dólares ano, quase o preço de um avião. Então, esse tipo de coisa está sendo resolvida agora pelo nosso governo. Para fecharmos, então, uma última pergunta do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Presidente Gilson Machado, o senhor mencionou novas medidas de segurança sanitária para os turistas. O senhor poderia detalhar, na medida do possível, essas novas medidas e que setores elas abrangem? Por exemplo, o protocolo normal do funcionário está sempre usando álcool e luvas ao servir os pratos. Os cozinheiros, a cozinha está usando o protocolo de álcool, luva, testes, enfim, tudo que manda a Anvisa, tudo que manda a legislação. E outra coisa, o bom senso, o distanciamento, você ter o distanciamento das mesas, você ter o distanciamento de, geralmente, os hotéis, as pousadas de charme, ela tem um distanciamento entre um bangalô e outro, tem bem mais distância. E isso daí tem dado certo. E o próprio hóspede, ele se conscientiza que ele está no hotel, que ele tem que usar, para se servir no café da manhã, a luva, ele tem que usar a máscara entre uma mesa e outra. Os funcionários estão cobrando isso. Você vê já os totens, todos os hotéis hoje praticamente têm os totens que medem a temperatura e que disponibilizam álcool gel. Enfim, tudo que está no alcance, que nós sabemos, que nós estamos aprendendo com a pandemia, do que pode ser feito. E eu acho que nós temos muito a aprender com isso. Nós temos, infelizmente, um horizonte aí que só vai ficar 100% resolvido quando tiver a vacina, e temos que rezar para que Deus dê oportunidade ao ser humano de descobrir essa vacina o mais rápido possível. E outra coisa, tirar a política do meio, porque o ambiente, infelizmente, no época eleitoral, ficou intoxicado pela política. Isso atrapalhou muito. E eu não tenho dúvida que a gente vai sim sair com muita força dessa pandemia, até porque nós recebemos agora um escritório da ONU no Brasil. Ninguém noticiou, pouca gente noticiou. Eu sei que o Pingo nos Is noticiou, muito obrigado. Mas a grande parte da mídia não noticiou que a ONU veio para o Brasil e montou um escritório, de 4 escritórios no mundo, um será agora no Brasil. Não foi os Estados Unidos o escolhido, não foi o México, não foi o Caribe, não foi a Argentina, foi o nosso país. Por quê? Porque nós temos o maior potencial de recuperação do turismo no mundo no período pós-pandemia. E o que o Brasil tem, Fiuza, o turismo, pode escrever o que eu estou lhe dizendo, tem o potencial de ser tão ou mais importante na nossa economia do que o agronegócio. Porque o turismo representa 8% do nosso PIB. E podemos sim ter em torno de 20% a 25% do PIB oriundo do turismo. Aí você me pergunta por quê? Porque a nossa cadeia de hotéis já está pronta
Nós temos em torno de 43 mil hotéis com apenas 50% de ocupação. Nós temos os aeroportos operantes, nós temos estradas, temos restaurantes, temos um povo maravilhoso e temos o que ninguém tem, o nosso recurso natural, nossos 6 biomas, a nossa Amazônia Azul, a nossa maior capilaridade hídrica, a nossa fauna, o nosso país preservado. Nenhum país tem a preservação que o Brasil tem de mais de 66% do seu território. Então, eu não tenho dúvida que, com a ajuda de pessoas como o pessoal que faz o Pingo nos Is, como o pessoal que faz a Rádio Jovem Pan e de alguns membros da imprensa séria que prezam por sua excelência o fato, nós vamos sim colocar o Brasil no protagonismo que ele merece no turismo. O presidente já mostrou, já deu o recado que ele acredita, porque ele abriu o visto para americano, canadense, japonês, australiano, quando todos foram, grande parte da política, da mídia, enfim, tudo foi contra, por uma questão ideológica. Quantos bilhões de dólares nós nos perdemos burramente para o Caribe por não ter liberado o visto para americano? Então, eu acho que já tem países do Caribe agora que, concorrendo com o Brasil, já aceita o americano entrar com a carteira de identidade. Sim. Porque apenas 32% dos americanos têm passaporte. É até o dado que eu fiquei surpreso. Eu fiquei sabendo desse dado há um ano atrás. Mas só 32% dos americanos possuem passaporte. Então, eles estão entrando no Caribe, em alguns países, agora com a carteira de identidade. Por quê, Fiuza? A briga pelo turista no exterior é uma briga de cachorro grande. Turista é dinheiro na veia, na economia, e dinheiro limpo, dinheiro que preserva o meio ambiente. Por exemplo, o maior fiscal do meio ambiente hoje é o próprio turista. Porque se não tiver preservado, ele vai lá na Booking, no TripAdvisor, e diz, não volto naquela praia que eu mergulhei e não tem peixe. Não volto porque está sujo. Eu fui lá no Pantanal e não achei passarinho para tirar foto. O cara não volta. Agora, se ele disser, rapaz, eu vi um tuiuiu lá, vi uma onça, eu vi até uma anaconda, aí o cara volta, entendeu? Então é isso. Presidente, a nossa maior riqueza hoje... Sim. Opa, infelizmente, nosso tempo está... Me desculpe, presidente, nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito pela presença aqui no programa. É um assunto importantíssimo, o turismo, como o senhor vinha dizendo, que gera muitos empregos, que está aí no dia a dia das pessoas, no dia a dia de quem não está, as pessoas pensam em turismo, em viajar, então é muito bacana sempre bate-papo com o senhor aqui. Ouvimos o presidente da Embratur, Gilson Machado. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, presidente. Uma boa noite. Muito obrigado.